Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Abram suas Bíblias para o livro de Romanos 12, a partir do verso 3 ao 5, nós teremos então, nesse texto da palavra de Deus, o nosso devocional. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Conta-se a história de um galo que se julgava melhor e mais poderoso do que todos na fazenda em que ele morava. Se julgava mais poderoso do que o boi, do que o cavalo e até mesmo do que o dono da fazenda. É que quando ele cantava, o sol nascia, e só ele podia fazer isso e mais ninguém. Uma noite esse galo fica na farra até tarde, perde a hora, levanta, acorda lá para as 9 horas da manhã, quando o sol já vai alto no céu. Consternado, ele descobriu que cantasse ou não importava, o sol nascia. E aí ele entrou numa crise existencial. Compreendeu que ele não era tão imprescindível, indispensável, tão poderoso assim. Agora, a gente, como este galo, que eu até gostaria de chamar do galo tolo, julga-se muito importante. Sem elas, o mundo não funcionaria, afundaria. Sem elas, a igreja de Cristo também não funcionaria. Já vi alguns dizendo, inclusive, assim: quero ver esta igreja se virar sem mim. Uma vez eu ouvi um senhor em outra igreja, foi disciplinado, excluído por pecado, e ele saiu dizendo: sem meu dízimo esta igreja não vai durar um ano. Eles acham que sem elas o reino de Deus não funciona. Tem a síndrome deste galo tolo. Vez por outra no Facebook, nas redes sociais, aparecem bobagens desse tipo. Você é insubstituível. Você é imprescindível para a obra de Deus. Você, agora recentemente, um tolo disse: nós temos o mesmo valor que Cristo para Deus, somos iguais a Deus, não somos assim pecadores perdidos. Agora, todas as vezes que eu escuto, que eu vejo estas frases, me recordo de outra frase: os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. Ora, o mundo funciona bem sem nós. E depois que nós partirmos desta vida, o mundo continuará funcionando. Também o reino de Deus. O reino de Deus continuará funcionando bem sem nós. Para cada Moisés, Deus tem um Josué. Para cada Elias, Deus tem um Eliseu. Para cada Judas que se vai, há um Matias que vem e que melhora grandemente o ambiente. Devemos colocar na nossa cabeça que Deus é soberano. Ele usa quem quer e quando quer. E não fica devendo nada a ninguém. Triste de nós se pensarmos que porque Deus está nos usando na sua igreja, na sua obra, no evangelismo, em contribuir com missões, Deus está nos devendo alguma coisa. Não, nós ainda somos devedores.
Deus usou a Síria para disciplinar Israel, o reino do norte, e ainda exclamou: ai da Assíria, a vara da minha ira. Ou seja, Deus usou a Síria, mas a Síria não ficou com nenhum crédito diante de Deus. E depois Deus julgou a própria Assíria. Nações e pessoas são instrumentos, apenas instrumentos na mão de Deus. O autor da história é Ele. A glória deve ser dele. O reino não é nosso, é dele. O reino é de Deus. A igreja é dele, porque ele comprou com alto preço o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, só Deus é imprescindível. Aliás, Deus é o insubstituível. A igreja é muito maior, é muito mais poderosa que pensamos. A igreja sobreviveu a pessoas melhores do que nós e a pessoas piores do que nós. Por exemplo, ela sobreviveu à perda de um Paulo. Paulo se foi. O grande apóstolo Paulo, Deus o chamou e a igreja continuou. E sobreviveu a uma lástima como Nero, que perseguiu a igreja. A igreja continuou, ela não foi vencida e nunca será vencida, porque ela pertence ao Senhor nosso Deus. Ela é do Senhor Jesus Cristo. O serviço cristão é útil, sim. A trabalhar para Deus é bom para nós, é uma maravilha para nós. Isso é inegável. Mas se falharmos, o reino e a igreja continuam. Deus não vai ficar desorientado porque perdeu um auxiliar. Ah, perdi um auxiliar imprescindível. Não. Veja Mateus 20, 27, 28. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Nós devemos estar na igreja para servir. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Isso foi o que Jesus veio fazer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Servir aqui e dar a sua vida em resgate por muitos. O Deus a quem servimos não depende de nós. É o contrário. Socorro e livramento virão de outra parte, disse o tio de Esther. Quando Esther estava se negando a servir a Deus naquele momento difícil para o povo judeu, Mordecai disse: se tu te calares, socorro e livramento virão de outra parte. Ele terá outros para o serviço sempre. É um privilégio. Alguns acham que Deus castigou Jonas, fazendo com que jogassem Jonas no mar e que aquele grande peixe o engolisse. Pelo contrário, Deus foi um presente a Jonas, deu uma segunda chance a Jonas. Deus poderia ter usado qualquer outro para mostrarmos, irmãos, nossa gratidão a Jesus. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange para nos realizarmos como os filhos de Deus. É que Deus nos dá a chance, a oportunidade de servi-lo. Quem serve com alegria é sempre abençoado. Sua vida é uma bênção. Não vive buscando bênçãos materiais. Sua bênção maior é servir. Que glória maior pode ter do que servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? A igreja é mais útil para mim, como membro, do que eu para ela. Pense na sua família, em você mesmo. Quais benefícios Deus lhe fez através da sua igreja?
Eu agradeço sempre as igrejas onde eu passei, onde eu estive com a minha família, a formação dos meus filhos, a nossa formação espiritual. Posso fazer algumas coisas para o meu Salvador. Sim, o serviço cristão não é para minha glória, para nossa glória. É para glorificarmos ao Senhor. É uma oportunidade para mostrarmos nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz quem é um servo do Senhor Jesus Cristo. A grande bênção da vida cristã é ser útil. Jesus disse, Paulo, lá em Atos 20, 28, registrou, falou das seguintes palavras de Cristo, e Lucas registrou: mas bem-aventurado é dado o que recebeu, ou seja, socorrer, ajudar aquele que precisa, servir, traz mais benefícios a quem serve do que até a própria pessoa que está sendo servida. A pessoa que está sendo servida é beneficiada, mas nós somos muito mais com alegria de ajudar aquele que precisa e ao mesmo tempo estar servindo a Cristo. Jesus passa bem sem nós, Deus se vira bem sem nós. Agora nós não passamos sem Deus. Não dá para nós nos virarmos nesta vida, caminhar nesta vida sem Deus. Nossa vida só tem sentido quando somos instrumentos dele. Pense nisso. O galo que ficou na farra e perdeu a hora, descobriu que não era tão importante assim. Ele apenas anunciava o sol, que o sol já estava nascendo. Mas quando não anunciou, o sol nasceu mesmo assim. Jesus nos deu uma ordem para nós anunciarmos o reino de Deus, pregarmos o evangelho, fazer missões, evangelizarmos o mundo. Mas se não fizermos isso, será feito por outros. E nós ficaremos como aquele galo, descobrindo que perdemos nosso tempo e não somos imprescindíveis. Vamos nos conscientizar que somos servos para pregarmos o evangelho, edificarmos a igreja. Mas se não fizermos, o evangelho será pregado e a igreja será edificada sem nós. Então não vamos perder esta chance, esta oportunidade de ouro de servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, sejamos servos para servir uns aos outros, servir a igreja, servir ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ter esta consciência de servos. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, aplique esta mensagem aos nossos corações. Nós, pessoas, na maior parte orgulhosas, precisamos reconhecer que dependemos do Senhor e temos a oportunidade de ser teus servos, servir a tua igreja, ao teu povo, aos nossos irmãos. Nos ajuda, ó Pai, nos dá coragem, força nesses tempos difíceis para continuar servindo com alegria. Esta é a nossa oração no nome santo e amado do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.